Felipe, você mencionou que, enfim, a argumentação do Instituto Sou da Paz é com base em números, né, em evidências e correlações. Se a gente pegar, por exemplo, a vigência do Estatuto do Desarmamento, fizer um recorte de 2002, 2017, a gente salta de 50 mil mortes violentas para 65 mil mortes violentas por ano, portanto, um aumento aí de 30%. Nesse mesmo período, a população vai de 180 milhões de pessoas para 208, um aumento de 15%. Então, assim, a conclusão óbvia, pode ser uma correlação, mas a conclusão óbvia é que o número de mortes violentas, ele dobrou em relação ao crescimento da população, isso num período em que houve aumento real de renda e IDH e, inclusive, inclusão escolar, né? Então, as pessoas estão um pouquinho menos pobres, um pouquinho mais educadas e vivendo um pouco melhor. Todos esses números, eles são relativos ao período do desarmamento. Isso não seria o aumento expressivo da violência, especialmente a violência por arma de fogo, né? O Brasil é o país que mais mata com arma de fogo, são mais de 40 mil casos por ano. Isso não sugere que o desarmamento como política pública fracassou? Não sugere. De fato, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que a gente vive um problema de segurança pública crônico brutal. É mais do que compreensível de que todos nós, toda a sociedade tenha medo, de fato, tendo em vista o tamanho do nosso problema de segurança pública, especialmente o caso das mortes violentas. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que nenhuma lei, em nenhum lugar do mundo, vai ser uma panaceia, até fazer então um trocadilho, um tiro de prata, numa situação de tanta gravidade, de tanta complexidade, como é a questão do homicídio, né? Os fatores criminógenos, a gente sempre diz, eles são multicausais, multifatoriais, sempre são uma série de elementos dentre os quais o acesso às armas de fogo tem um impacto. Você começou dizendo o aumento, né, do aumento do número absoluto de homicídios, mas depois você fez essa ressalva do acompanhamento do aumento da população. A gente tem que medir, de fato, homicídio, como em qualquer epidemiologia, em número de casos por 100 mil habitantes, que a gente mantém essa correlação. Nessa correlação não há um aumento, enfim, de ordem de 2 vezes. O que a gente tem, observando os dados, é o seguinte: nos 10 anos anteriores ao Estatuto, e são dados do Mapa da Violência, que inclusive é o estudo utilizado como embasamento para o decreto que o presidente Jair Bolsonaro editou aí como uma das suas primeiras medidas que facilita o acesso às armas de fogo. O mapa da violência, ele diz que entre 2003 e 93 e 2003, ou seja, os 10 anos anteriores ao Estatuto, mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes crescia por ano 9%. Cada ano 9%, 9%, isso durante 10 anos. Após a edição do Estatuto, que foi em 2003, você tem as 2 primeiras quedas e únicas na série histórica de número absoluto de homicídio. Então, em 2004 e 2005 você tem uma queda de números absolutos, é a primeira vez isso que acontece em 20, 30 anos. Depois volta a aumentar, de fato, mas na ordem de 2% ao ano. Ou seja, você tinha um aumento de 9% ao ano, esse aumento volta, ele retorna um nível de aumento na ordem de 2% ao ano, ou seja, na taxa de crescimento a gente tem uma redução de mais de 4 vezes. Se você olhar em 2003, o índice de homicídios por 2003, 2004, porque foi editado em dezembro de 2003, né, final de 2003, o índice de homicídios por 100 mil habitantes era na ordem de 26, 27 por 100 mil habitantes. Hoje a gente está na ordem, e teve um pico mais recente, nos últimos 2 anos houve um aumento um pouco mais agudo. A gente está agora na ordem de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, a realidade é que com uma única iniciativa, que como eu disse, nunca pode ser a solução, uma única lei editada no Congresso Nacional nunca pode ser a solução para um problema tão complexo. Essa única iniciativa, e de forma diversificada os estados como São Paulo, que implementaram com mais eficiência o Estado do Desarmamento, teve uma redução muito mais cabal, isso a própria Polícia Paulista admite, e a gente teve uma redução da taxa de crescimento da ordem de mais de 4 vezes. Só para concluir meu pensamento, é o que muitos pesquisadores apontam como essas tais 160 mil vidas que seriam salvas. É uma projeção, óbvio que é um exercício de projeção a partir de números colocados, mas se a gente tivesse mantido aquela taxa de crescimento, em tese, mais 160 mil pessoas teriam perdido a sua vida. Vamos ouvir o Benê a respeito, antes da gente girar as perguntas. Vamos lá. Eu discordo, né? Eu acho que é sim uma comprovação que o Estatuto do Desarmamento fracassou no seu objetivo principal, na sua promessa de reduzir a criminalidade violenta. No período de vigência do Estatuto do Desarmamento, a partir de 2004, principalmente 2005, onde ele estava implementado quase em sua integralidade, não foi totalmente até hoje, né? Você teve, por exemplo, um aumento de quase 10% no uso de armas de fogo para homicídios. Ou seja, durante a plena vigência do Estatuto do Desarmamento, né, se cometeu mais crimes, mais assassinatos usando armas de fogo do que
antes do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, a circulação e o acesso às armas de fogo pelos criminosos não foi reduzido, né? Eu acho que é muito difícil você tentar dizer, de qualquer forma que seja, né, que os criminosos têm hoje um problema de acesso às armas de fogo, né? Isso me parece bastante óbvio que não. Eles continuam armados, continuam bem armados, né? E, além disso, né, não há nenhuma... claro que o Angeli vai discordar, mas não há nenhuma pesquisa, nenhum estudo que comprovadamente, né, demonstre conclusivamente de que foi o Estatuto do Desarmamento responsável por essa pseudo-redução, ou por esse menor crescimento. Até porque isso aconteceu numa minoria de estados, né? Dos 27 estados brasileiros, houve uma redução pequena, né, ainda pequena, em apenas 4 ou 5 estados. E, em principal, em São Paulo. São Paulo tinha uma taxa muito elevada, reduziu por outras iniciativas do governo que não o desarmamento, né? Uma delas é prender e tentar, pelo menos, prender criminosos, né? E por ser o estado mais populoso do Brasil, acabou jogando essa média nacional para baixo. Esse é o nosso entendimento.